A quinta turma do STJ firmou o seguinte entendimento acerca do compartilhamento de dados bancários em procedimento de cooperação internacional. Não viola a ordem pública brasileira o compartilhamento direto de dados bancários pelos órgãos investigativos, mesmo que, no estado de origem, sejam obtidos sem prévia autorização judicial, se a reserva de jurisdição não é exigida pela legislação local. O STJ foi provocado a analisar a licitude das provas que fundamentaram a condenação do ex-deputado Eduardo, a saber, dados e extratos bancários remetidos por autoridades norte-americanas à Polícia Federal e à Segunda Vara Federal de Curitiba, os quais demonstravam a existência de depósito em conta corrente no Delta National Bank de Nova York. Na decisão recorrida, o juízo admitiu a validade dos documentos obtidos no compartilhamento direto pelos órgãos investigadores, em razão de cooperação internacional, obtidos sem prévia autorização judicial, mas em conformidade com a lei estrangeira que rege o ato. A colaboração entre Brasil e Estados Unidos é regulada pelo Acordo de Assistência Judiciária em Matéria Penal, conhecido pela sigla MLAT, incorporado ao ordenamento nacional pelo Decreto nº 3.810 de 2001. O artigo 4º do Acordo entre Brasil e Estados Unidos institui um procedimento específico para as solicitações de cooperação, com a participação das autoridades centrais de cada país, o Ministério da Justiça e o Procurador-Geral, respectivamente. Não obstante, o descumprimento desse rito, por si só, não é causa suficiente para declarar a nulidade das provas decorrentes da colaboração. A finalidade do acordo é facilitar a cooperação entre os Estados signatários, não só pelo rito do artigo 4º, em que a solicitação é feita pela autoridade central do país requerente, mas também por qualquer outra forma de assistência, ajuste ou prática bilateral cabível. Tratar o procedimento formal do artigo 4º como impositivo, sob pena de nulidade das provas obtidas por formas atípicas de cooperação, desconsideraria o teor desses textos normativos e violaria frontalmente o disposto no artigo 1º, número 5 do Acordo. Dessa forma, a veiculação de pedidos pelas autoridades centrais não é a única forma válida de compartilhamento, pelo menos no âmbito do acordo de assistência firmado entre Brasil e Estados Unidos, que não veda a cooperação direta entre os órgãos investigadores de cada país. O que o tratado proíbe, ao revés, é a supressão de alguma prova com fundamento em seus dispositivos, até mesmo porque o acordo não contempla regras de validade da atividade de produção probatória. Tais regras são previstas no ordenamento jurídico de cada Estado, e é frente a elas que a prova oriunda da cooperação internacional deve ser valorada. O tratado disciplina tão somente a possibilidade de compartilhamento das informações, sem instituir parâmetros legais específicos para o exame de sua licitude. A única ressalva feita pelo acordo a esse compartilhamento, na verdade, refere-se aos casos em que o Estado requerido solicite a restrição no uso da informação, conforme previsto no artigo 7º, número 1 e 2 do Acordo. Não há semelhante regra de exclusão, todavia, direcionada à cooperação direta, quando feita sem a intermediação das autoridades centrais. E trata-se aqui de um silêncio eloquente. O acordo poderia ter vedado o uso de provas fornecidas por meios diversos daquele previsto em seu artigo 4º, até porque conferiu ao Estado requerido a prerrogativa de impor condições e restrições discricionariamente ao emprego do material fornecido. Contudo, o tratado não o fez e ainda deixou claro que as suas normas não excluem outras maneiras de compartilhamento de informações, tampouco servem de fundamento para que se pleiteie a exclusão ou supressão de qualquer prova. O tratado em comento não prevê como consequência da intermediação das autoridades centrais qualquer forma de notificação ou participação do investigado no procedimento de entrega de documentos, disciplinado no artigo 13 do Acordo. E, ainda, a quebra do sigilo independe da anterior formação do contraditório,
o qual é exercido de forma diferida no curso do processo judicial, não havendo qualquer gravame ao investigado. Assim, o compartilhamento direto de provas, sem requerimento formulado pela autoridade central brasileira e dirigido à norte-americana, não gera nulidade para a defesa. Cada país tem a independência para estabelecer quais medidas investigativas se submetem à reserva de jurisdição, como modo de instituir uma cautela adicional à tutela da intimidade de seus cidadãos. Não se pode, todavia, exigir uniformemente sobre o tema no regramento das quase 200 de estados soberanos, sob pena de inviabilizar a cooperação jurídica internacional. Enquanto cláusula geral, o devido processo legal, que inclusive é positivado também na 5ª e 14ª emendas à Constituição dos Estados Unidos, admite diferentes conformações legislativas, admitindo certa margem de discricionariedade ao legislador para definir seus contornos. Impor a necessidade de prévia autorização judicial para esta ou aquela medida interventiva se insere em tal âmbito, não sendo possível dizer que, apenas por não ter sido submetida à reserva de jurisdição, determinada diligência praticada no estrangeiro ofende o devido processo legal. Vale ressaltar que, para avaliar a admissibilidade de uma prova, à luz do artigo 17 da LINDB, mais decisivo é o respeito à condição humana do indivíduo do que, propriamente, a reserva de jurisdição. Portanto, não viola a ordem pública brasileira prevista como regra de exclusão no artigo 17 da LINDB, o compartilhamento de dados bancários que, no estado de origem, foram obtidos sem a prévia autorização judicial, pois a reserva de jurisdição não era exigida pela legislação local. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações para ser avisado sempre que for postado vídeo novo. Clique em gostei para impulsionar esse conteúdo e ajudar a divulgar o canal. Curta nossa página no Facebook e Instagram e fique por dentro de todas as novidades.